Então, muito bem. Hoje nós vamos falar do Manual de Pontuação do AVA Colaborar. O que é avaliação continuada? É um modelo de avaliação que valoriza o seu esforço e desempenho ao longo do semestre. Além das provas, cada atividade que você realiza vale pontos, visando melhorar sua experiência de aprendizado e te ajudando a desenvolver bons hábitos de estudo. Então vamos lá. Como é que funciona na avaliação tradicional? Na avaliação tradicional funciona da seguinte forma: você passa o semestre inteiro estudando todas as disciplinas e lá no final do semestre você tem uma semana de provas. Então vamos dizer que você teve 5 disciplinas durante o semestre. Na segunda-feira você vai realizar a prova de uma disciplina, na terça-feira outra prova de outra disciplina, na quarta e assim por diante. Na nossa metodologia, que é a avaliação continuada, como é que funciona? É a conquista de pontos durante todo o semestre. Ou seja, nós teremos diversas disciplinas. Mas como é que vai funcionar a nossa metodologia? Durante todo um mês, durante 4 semanas, nós estudaremos uma determinada disciplina, estaremos focados naquela disciplina, realizaremos todas as atividades desta disciplina e na 5ª semana nós realizaremos a prova daquela disciplina. Então estará tudo fresquinho na nossa mente, estaremos estudando só aquela disciplina, focado naquela disciplina e realizaremos a prova desta disciplina na 5ª semana. Então é uma metodologia assim espetacular. É uma metodologia diferenciada. Não temos a famigerada semana de provas. Não temos essa semana de provas. O que nós temos é uma semana inteira que você utilizará para realizar a prova da disciplina. Então você tem, em vez de um dia para realizar uma semana para realizar 5 provas, você vai ter uma semana inteira para realizar uma prova. Atividades que valem ponto na plataforma. A primeira é a prova da disciplina. Dentro da plataforma, em todas as disciplinas, você terá uma prova. Outra coisa que vale pontos é a avaliação formativa. Já já nós vamos falar de todas elas assim mais profundamente. Nós teremos o engajamento AVA e teremos as atividades transversais. E quais são elas? A produção textual, a avaliação de proficiência e normalmente o desafio nota máxima. Mas neste semestre nós não teremos o desafio nota máxima. Então neste semestre, nas atividades transversais, nós teremos a produção textual para os alunos de 2º nível ou de nível 2, né? Porque os alunos de nível 1 não estarão realizando produção textual. A avaliação de proficiência também nós teremos nesse semestre só para os alunos elegíveis, alunos de nível 2 em diante, mas não todos, somente os alunos elegíveis. A pontuação disponível para as disciplinas regulares teóricas e práticas são essas aqui. Vamos lá. Alunos de nível 1 pode atingir 12.000 pontos dentro da plataforma. Alunos de nível 2 também pode atingir
12 mil pontos dentro da plataforma. E qual é a diferença? Já que o nível 1 também pode alcançar 12 mil pontos, que é igual ao do nível 2. Já já nós vamos ver qual é a diferença do aluno de nível 1 para o aluno de nível 2. Atividades que geram pontos. Aí trazendo aqui de novo para a gente a prova da disciplina, avaliação formativa, engajamento AVA e atividades transversais. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês. Esse aqui é o panorama completo de como se forma a pontuação dentro da sua plataforma, dentro do AVA Colaborar. Alunos de nível 1 são os alunos de primeiro semestre ou alunos de outros semestres que estejam ensalados como alunos de primeiro semestre. O que é isso? São alunos de outros semestres que estão cursando as mesmas disciplinas que o aluno de primeiro semestre. Na universidade é diferente do colégio. No colégio você cursava determinadas disciplinas e essas disciplinas não retornavam. Se você cursou aquele conteúdo, ele não retorna. Aqui na universidade é diferente. Independe se você estuda aquele conteúdo no início do seu curso ou no final do seu curso. Por isso que existem alunos de outros semestres que estarão ensalados juntos com alunos de nível 1, que são os de primeiro semestre. Mas vamos lá. Prova da disciplina no nível 1. Vale 5 mil pontos. A prova da disciplina para o nível 1 vale 5 mil pontos. Essa aqui é a pontuação total para a prova do nível 1. E a pontuação mínima? Está lá embaixo em vermelho. 1.500 pontos. Então, se você tirar 1.500 pontos, você já não fica de recuperação. Já já nós vamos falar da recuperação também. A avaliação virtual no nível 1. A avaliação virtual no nível 1, ela vale 3 mil pontos, as duas. Cada uma vale 1.500 pontos. Então, se você acertar as duas avaliações virtuais e tirar excelente nas duas, você já fatura 3 mil pontos. O fórum vale 1.000 pontos para o nível 1. Já já vou explicar para vocês como se forma a nota do fórum. No engajamento AVA, o que é isso? O que é engajamento AVA? O engajamento AVA é a pontuação que você recebe por realizar as atividades dentro da plataforma. Eu sempre falo com os alunos. Toda atividade que tem dentro da plataforma precisa ser realizada, porque essas atividades vão te dar 3 mil pontos se você é do nível 1. Então, totalizando lá no final, 12 mil pontos, que é o máximo que se pode alcançar dentro da plataforma. Vamos para o nível 2. O nível 2, eles também têm a prova de 5 mil pontos, é igual ao nível 1, porém temos uma diferença na avaliação virtual. A avaliação virtual do pessoal do nível 2, que não esteja ensalado com o pessoal do nível 1, será de 1.500 pontos. Por quê? São duas avaliações virtuais, cada uma vale 750 pontos. Então, 1.500 pontos pela avaliação virtual. Se acertar as duas, tirar excelente, você já fatura aí 1.500 pontos. O fórum também vale 1.000 pontos. E o engajamento AVA, aí tem uma queda no engajamento AVA, pessoal de nível 2,
baixa a pontuação para 1.000 pontos. Mas também não é nada que se jogue fora. 1.000 pontos porque você realizou as atividades, que é a sua obrigação. Você já tinha a obrigação de realizar as atividades, então você vai ganhar 1.000 pontos com isso. E o pessoal do nível 2, eles também têm a produção textual. É o portfólio. Fica dentro das atividades transversais. Então, se você realizar sua produção textual e você alcançar 3.500 pontos, você chegará ao total de 12.000 pontos. Mas tem outra situação. O nível 2 que realiza a avaliação de proficiência. Essa avaliação de proficiência ela é só para alunos mais avançados. Ele vai ter todas as pontuações iguais até chegar no engajamento AVA. Porém, o aluno elegível à avaliação de proficiência, ele terá uma pontuação diferenciada na produção textual. Essa pontuação dele, que era 3.500 pontos, será dividida com a avaliação de proficiência. Então, na produção textual, ele alcançará 2.500 pontos. E na avaliação de proficiência, 1.000 pontos. Sendo que tem um detalhe, na avaliação de proficiência tem pontuação mínima. Ele precisa tirar no mínimo 200 pontos para chegar no total de 12.000 pontos. Muito bem? Então vamos em frente. Quais são os critérios de aprovação? Pontuação total. Pontuação total na disciplina. Você precisa ter no mínimo 6.000 pontos para você ser aprovado na disciplina. Então, esse é um critério de aprovação. O outro critério de aprovação é a prova da disciplina, que você precisa alcançar no mínimo 1.500 pontos. Vou dar um exemplo aqui. Você realizou suas atividades muito bem e alcançou lá, sei lá, 7.000 pontos dentro da plataforma. E você ainda não realizou a prova. Então você vai realizar a prova e você não conseguiu alcançar os 1.500 pontos, que é o mínimo para você ser aprovado na disciplina. Você vai ser encaminhado automaticamente para a recuperação. Na recuperação, você precisa alcançar esses 1.500 pontos, porque a prova é critério de aprovação. Mesmo que você já tenha 7.000 pontos na disciplina, que é o primeiro critério de aprovação, é você ter 6.000 pontos. Se você não alcançar os 1.500 pontos na prova da disciplina, você ficará reprovado se você realizar a recuperação e não alcançar esses 1.500 pontos. Vamos dizer que você alcançou 1.000 pontos na prova de recuperação. Você já tinha 7.000 na plataforma, você somou 8.000 pontos. Ah, que legal, professor, estou aprovado. Não, você não está aprovado se não tirar pelo menos 1.500 pontos na prova. Ah, você tirou 1.500 pontos na prova e tirou mais 4.500 dentro da plataforma. Somou 6.000 pontos. Aí você está aprovado. Outra coisa também que é um critério de aprovação, mas aqui para os alunos do semipresencial. Aluno do semipresencial, ele precisa ter pelo menos 50% de frequência no polo. Ele precisa ter essa frequência. Já os alunos do 100% online estão livres desse critério. Para ser aprovado nas disciplinas regulares e teóricas,
você precisa, pontuação total, acumular no mínimo a pontuação referente à média de 6.000 pontos, na soma de todas as avaliações, atividades realizadas no semestre. Então vamos lá, somando prova da disciplina, avaliação formativa, engajamento AVA, atividades transversais. Você precisa somar 6.000 pontos. E atingir no mínimo 1.500 pontos na prova da disciplina. Para quem é elegível à avaliação de proficiência, ainda tem uma observação aqui. Caso você seja elegível à avaliação de proficiência, o critério mínimo passa a ser 200 pontos. Então você precisa alcançar pelo menos 200 pontos na avaliação de proficiência. E aquela situação da frequência para os alunos semipresenciais. Ele precisa ter 50% de frequência no polo, nas videoaulas, e para os alunos que têm prática, como educação física, ele precisa ter pelo menos 75% de presença nas aulas práticas. E como ganhar pontos? Você ganha pontos ao realizar as provas das disciplinas, as atividades virtuais, os trabalhos, participando dos fóruns das disciplinas e, se for elegível, realizando a avaliação de proficiência e as listas de exercícios da plataforma, né, como desafio nota máxima, que nesse semestre nós não teremos. Para entender quanto vale cada uma dessas atividades, veja os detalhes a seguir. Então vamos lá. Uma por uma agora. Prova da disciplina. O que é? É uma avaliação aplicada no seu AVA para medir o seu aprendizado na disciplina. A prova é composta de questões objetivas de múltipla escolha. Então você vai ter uma prova para realizar. Se você é do nível 1, sua prova terá 16 questões. Se você é do nível 2 em diante, sua prova terá 12 questões. A prova da disciplina vale 5.000 pontos. Isso aqui é importante estar lembrando. Importante, lembrando que um dos critérios de aprovação das disciplinas regulares é atingir no mínimo 1.500 pontos na prova da disciplina. Então você tem que alcançar pelo menos 1.500 pontos. Isso aí dá na faixa aí de umas 4 questões, mais ou menos. Avaliação formativa, o que é? São atividades que você realiza no AVA que compõem a sua formação. Existem 2 tipos de atividades formativas. São elas a avaliação virtual e o fórum. A avaliação virtual eu já comentei alguma coisa com vocês. Então vamos lá. Avaliação virtual. São 2 avaliações com 5 questões cada, que podem ser realizadas com consulta aos materiais didáticos disponibilizados nas webaulas. Assim, a leitura atenta e a participação nas webaulas são requisitos fundamentais para o seu sucesso na hora de realizar as avaliações virtuais. Eu sempre falo com os meus alunos que a avaliação virtual é para você tirar excelente, porque você pode e é recomendado que você consulte o seu material didático para realizar a avaliação virtual. Então você pode fazer com calma, pode buscar aí no seu material didático, responder as questões com calma. O período de encerramento da atividade é um período que eu considero longo,
Então você pode fazer aos poucos. E se você entrar lá, marcar uma questão, avançar, aquela questão que você marcou, ela continua marcada lá. Você pode sair da atividade hoje, entrar amanhã, que o que você marcou continuará marcado lá na atividade. Temos também o fórum, que é um ambiente que proporciona interatividade com seus colegas de turma, professores e tutores eletrônicos. O objetivo principal é fomentar discussões a respeito dos temas das disciplinas que estão sendo cursadas. O fórum é aberto pelo docente responsável pela disciplina, que apresenta uma situação-problema. Você pode se posicionar frente a essa situação, utilizando o que aprendeu com o estudo dos materiais da disciplina e interagindo com seus colegas. A mediação é feita pelo tutor e pelo professor, incentivando e orientando a participação dos alunos frente às postagens de seus colegas, de forma dinâmica e construtiva. Então, tudo isso aqui quer dizer o seguinte, que o professor vai abrir um tópico, você vai entrar, vai responder aquele tópico, vai colocar lá uma resposta, ou até duas, quanto mais você participar, melhor. E, além disso, você vai comentar as respostas de 2 ou 3 outros alunos, porque todos os alunos do Brasil inteiro que estão cursando aquela disciplina estarão respondendo aquele fórum. Então, o fórum é uma atividade assim, muito legal, muito instrutiva e que você pode interagir com alunos do Brasil inteiro. Então, quanto valem essas atividades formativas? A avaliação virtual são 2 avaliações valendo 750 pontos cada, 150 pontos por questão, totalizando 1.500 pontos por disciplina. Esse aqui é o padrão para todo mundo do nível 2 em diante. Porém, neste semestre, para alunos do nível 1, cada avaliação virtual vale 1.500 pontos, ou seja, 300 pontos por questão. Então é uma pontuação assim espetacular. Você tirando excelente nas duas, você já alcança 3.000 pontos, que é a metade do que você precisa para ser aprovado na disciplina. Então, se você alcançar os 3.000 pontos de engajamento, os 3.000 pontos da avaliação virtual e mais os 1.500 pontos na prova, você já estará aprovado na disciplina. Importante, para as disciplinas regulares, você pode realizar a avaliação virtual substituta, que possui a mesma pontuação e substituirá a pontuação mais baixa. Vamos lá. Aquele aluno de primeiro semestre que foi afobado, entrou lá na avaliação virtual, respondeu qualquer coisa e teve uma pontuação horrível. A plataforma disponibiliza a avaliação virtual substitutiva. Então, lá no final do semestre, a data já está dentro da plataforma, é só você procurar. Lá no final do semestre, você encontrará a avaliação virtual substitutiva daquela disciplina. Então, você vai poder refazer a avaliação virtual e tentar conseguir uma pontuação mais alta que substituirá a pontuação mais baixa. E o fórum? Como é que você responde o fórum? Você poderá obter a pontuação do fórum realizando até 2 postagens e pode acumular até 1.000 pontos. Então, como é que funciona o fórum? O tutor vai avaliar o seu fórum.
O fórum, ele é uma atividade que não é corrigida automaticamente pela plataforma. Ele é corrigido pela equipe do seu tutor eletrônico. São pessoas que corrigem o seu fórum. Então, se você entrar no fórum, colocar uma resposta relevante, não é? Espetacular, uma resposta avalizada, você vai receber 1000 pontos. Se você colocar lá uma resposta mais ou menos que quebre o galho, você vai receber 500 pontos. E se você colocar um Ctrl+V, Ctrl+C da internet, você não receberá pontuação alguma, porque isso se configura em plágio e plágio não é pontuado. Então você precisa responder com muita atenção. É bom você colocar uma referência, sempre é bom ter uma referência para embasar a sua resposta. E aí eu tenho certeza, quando o tutor eletrônico for corrigir, ele vai te dar a pontuação máxima. Importante, a interação nos fóruns de discussão é válida como pontuação apenas para as disciplinas regulares. Então o fórum, ele vale para cada disciplina, ele não vai influenciar no portfólio, nem nas outras atividades, mas para a disciplina a pontuação dele é muito importante. Engajamento AVA. São pontuações que você conquista a cada atividade realizada no AVA. A realização das atividades a seguir geram pontos de engajamento. Então, olha só. O que são pontos de engajamento? É quando você realiza uma atividade dentro da plataforma. Então, se você realizar todas as atividades que tem dentro da plataforma, você alcançará 3.000 pontos. Então, vamos a essas atividades. Web aula. São aulas disponibilizadas no AVA, elaboradas pelo professor especialista da disciplina, com o objetivo de ampliar e aprofundar seu conhecimento. É um rico instrumento pedagógico que utiliza recursos ampliados, dialógicos e interativos para potencializar a construção do aprendizagem. E o que isso aí quer dizer? Quer dizer que a web aula é o seu material didático virtual que fica dentro da plataforma. Toda vez que você entra na sua web aula, aparece lá uma barrinha de completude. Quando você lê esse material didático até o final, essa barrinha de completude fica verde. Isso significa que você ganhou a pontuação por ter lido o seu material didático virtual. Teleaula. E o que te dará a pontuação de engajamento da teleaula? É você assistir a teleaula gravada. Então, quando você assistir a teleaula gravada na sua plataforma, também terá uma barrinha de completude. E se você assistir até o final, essa barrinha chegará aos 100%. E você receberá a pontuação por assistir às teleaulas da disciplina. Assistir teleaula na disciplina, para você que é de primeiro semestre, você alcança 600 pontos. Então, se você assistir as 4 teleaulas, só por você assistir, você já ganha 600 pontos. Também dentro da disciplina, nós temos 2 situações, a pré-aula e a pós-aula. Mas lá dentro do seu AVA, você vai encontrar com outro nome. A pré-aula dentro do seu AVA se chamará avaliação diagnóstica. São questões preparatórias para o conteúdo que será exibido nas teleaulas, que devem ser realizadas antes das teleaulas.
Aí você pensa, professor, como é que eu vou realizar a avaliação antes da teleaula se eu não assisti nada e não sei nada? É por isso que o nome é avaliação diagnóstica. É para você realizar antes da teleaula e passar um diagnóstico daquilo que você entende, mesmo antes de você realizar e você assistir a teleaula. Essa avaliação, ela não possui pontuação por acerto. A pontuação dela é por realização. Então, realize, faça da melhor forma possível, porque essas atividades, elas têm questões, e essas questões podem ser as mesmas que cairão na prova. Então, se você responder bem a pré-aula e a pós-aula, que eu vou falar já já, você pode estar respondendo questões que irão cair na prova, porque todas essas questões são do banco de questões. A outra atividade que você encontra dentro da disciplina é a pós-aula, que lá você vai encontrar como avaliação de aprendizagem. Isso. Avaliação de aprendizagem. São questões que reforçam o conteúdo exibido nas teleaulas, que devem ser realizadas após as teleaulas. Essa aqui já é para você realizar depois que você assistiu a teleaula. Você vai lá, assiste sua teleaula, faz as suas anotações. Então anota tudo que o professor está falando, que o que o professor está dizendo também, que não está no slide, também é considerado matéria dada, e matéria dada pode ser cobrada. Então faz as suas anotações e realiza lá a sua avaliação de aprendizagem. Realizando tudo isso aqui, são as atividades de engajamento, mais o fórum, mais a avaliação virtual também. Há limite de pontuação? Sim. Cada atividade de engajamento possui um limite, que varia de acordo com as atividades disponíveis nas disciplinas que você está cursando. Acompanhe seus pontos de engajamentos conquistados no AVA. Então, aquela situação que eu já comentei com vocês. Alunos do nível 1 alcançam 3.000 pontos de engajamento. E alunos do nível 2, 1.000 pontos de engajamento dentro da plataforma. Atividades transversais. O que é? São atividades que, se realizadas no período letivo, valem pontos para todas as disciplinas regulares. Então, as atividades interdisciplinares ou transversais, que dá na mesma, lá na plataforma você vai encontrar atividades interdisciplinares. Você vai encontrar lá no Colaborar. É o mesmo que atividades transversais. Então, a pontuação que você alcançar nessas atividades transversais vai valer para todas as disciplinas. Então, você realizou lá o seu portfólio. Pessoal de segundo, de nível 2, realizou o portfólio, alcançou 3.500 pontos. Esses 3.500 pontos serão replicados para todas as disciplinas. Então, em todas as disciplinas, você ganhará 3.500 pontos que você alcançou naquela produção textual. Quais são as atividades? A primeira é a produção textual. São trabalhos individuais ou em grupos, em grupos para quem é semipresencial e individual para quem é 100% online, resultantes das atividades de autoestudo. Esses trabalhos são propostos pelos professores durante o semestre, de forma a contemplar a interdisciplinaridade do conteúdo estudado. Você pode submeter o trabalho em desenvolvimento para a apreciação prévia do tutor,
contando com a sua orientação até a entrega final. Isso aqui é bem interessante. Eu sempre falo com os alunos, você tem um prazo para entregar a produção textual. Se você entregar um mês antes, esse portfólio será corrigido pelo seu tutor eletrônico, ele vai colocar as observações, vai te mandar essas observações, você vai corrigir ou acrescentar aquilo que ficou faltando de acordo com as orientações, vai reenviar o portfólio e a sua nota, eu tenho certeza que vai aumentar substancialmente. Então envie o seu portfólio antes para que ele seja apreciado. E o portfólio é aquela situação, é igual imposto de renda. É a última postagem que vale. Então o último portfólio que você enviou é que vai estar valendo. Outra situação que tem é a avaliação de proficiência, que é só para os alunos elegíveis. E também nós temos o desafio nota máxima, que neste semestre ele não será realizado por ninguém. Outra tabelinha aqui só para a gente conferir. Produção textual para o nível 2, 3.500 pontos. Para o nível 2, com a avaliação de proficiência, ela divide a pontuação. Fica 2.500 pontos para a produção textual, 1.000 pontos para a avaliação de proficiência, e o pessoal de nível 1, neste semestre, não tem produção textual, não tem avaliação de proficiência, então não vai realizar nesse semestre. Aqui ele traz uma observação aqui importantíssima para os alunos elegíveis da avaliação de proficiência. Os alunos elegíveis à avaliação de proficiência que não atingirem a pontuação mínima necessária para aprovação serão reprovados em todas as disciplinas regulares do semestre. O que acontece? A avaliação de proficiência ela é interdisciplinar, assim como a produção textual. Porém, a produção textual ela não tem pontuação mínima, mas a avaliação de proficiência tem. E prova é critério de aprovação. Então, se a pessoa não alcançar pelo menos 200 pontos na primeira chamada da avaliação de proficiência, ele automaticamente vai ser encaminhado para a recuperação da avaliação de proficiência. Nessa recuperação, ele precisa alcançar pelo menos 200 pontos. Caso não alcance, ele fica reprovado em todas as disciplinas. Essa é uma situação muito rara, né? Muito rara, e que normalmente ocorre com um aluno que não realiza a prova. O aluno ignora a avaliação de proficiência e fica reprovado. Normalmente, os que realizam conseguem alcançar a pontuação mínima. Como funciona a segunda chamada? Segunda chamada de prova. Você pode realizar a segunda chamada de prova quando se ausentar em alguma prova da disciplina ou na avaliação de proficiência. Só será possível realizar a segunda chamada caso você solicite no AVA no prazo limite de 48 horas antes da semana de provas de segunda chamada. Então, consulte a data no calendário acadêmico disponível no AVA. Você não conseguiu realizar a primeira chamada de prova. Teve uma semana para você fazer a primeira chamada, mas você não conseguiu. Isso acontece. Eu já tive aluno embarcado, que ficava 15 dias embarcado no mar, e ele não conseguiu realizar essa semana de prova, então ele solicitou a segunda chamada. E eu oriento os alunos a solicitar o quanto antes, porque se deixar
para quando chegar perto, 48 horas antes é o prazo para você solicitar. Então, quanto antes você solicitar a segunda chamada, melhor. A segunda chamada vale a mesma pontuação da primeira chamada. Então, primeira chamada, 5.000 pontos. Segunda chamada, 5.000 pontos também. Como funciona a recuperação? Você estará elegível à recuperação apenas se você não atingir o critério mínimo de prova da disciplina e tiver realizado a prova da disciplina ou segunda chamada da disciplina. A recuperação substituirá somente os pontos da prova da disciplina, valendo 5.000 pontos. Também a prova de recuperação vale 5.000 pontos. Essa prova de recuperação, diferente da segunda chamada, você não precisa solicitar. Essa prova, você automaticamente se torna elegível a ela quando você não alcança a pontuação, nem na primeira chamada ou na segunda chamada, se você não realizou a primeira. Importante, caso você não realize a prova da disciplina ou a segunda chamada da disciplina, você não será elegível à recuperação, estando assim automaticamente reprovado. Então, recuperação é só para quem fez uma prova e não alcançou a pontuação mínima. Então, pessoal, bons estudos para vocês. Um grande abraço. Contem com a gente e até a próxima aula.